Queridos irmãos e irmãs, paz e bem do Senhor, hoje, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, dia em que a Igreja celebra a memória do apóstolo São Tomé. E nós queremos meditar no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como eu dizia no início, nós celebramos com a Igreja no dia de hoje a memória de São Tomé. São Tomé é um dos apóstolos e se tornou o símbolo da incredulidade, não somente dele, mas também dos demais apóstolos do seu tempo e de outras pessoas que procuravam, depois da ressurreição de Jesus, tentar ver Jesus simplesmente de maneira humana. E foi difícil para eles e para os cristãos dos primeiros séculos enxergar Jesus com os olhos da fé, conhecer Jesus com os olhos da fé. Então Tomé também é símbolo para nós hoje. Muitos de nós cristãos ainda hoje queremos provas de Jesus, mas provas humanas, quando nós precisamos procurar ver Jesus na fé e pela fé. Por isso Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo: bem-aventurado os que creram sem terem visto. E nós somos dessa geração, porque nós não vimos Jesus pessoalmente, nós não convivemos com Jesus pessoalmente, e no entanto nós cremos nele. E no entanto nós cremos que ele está vivo e ressuscitado. Mas outro detalhe do Evangelho de hoje nos chama a atenção. Jesus é o vitorioso, Jesus é glorioso, é o ressuscitado, mas o ressuscitado traz as marcas da paixão no seu corpo. O Cristo ressuscitado traz as marcas dos pregos, traz o seu lado aberto pela lança. O Cristo ressuscitado e vitorioso traz as marcas da paixão no seu próprio corpo. Isso significa, meus irmãos, que nós somos discípulos desse Jesus, que está vivo, ressuscitado. E a nossa fé tem que nos garantir isso. Mas que ele, se ressuscitado, carrega as marcas da paixão no seu corpo. Portanto, nós, cristãos da geração bem-aventurada que Jesus diz hoje, precisamos olhar para Jesus com os olhos da fé. Precisamos nós ser realmente bem-aventurados, como Jesus diz, porque nós não vimos, mas nós cremos. E nós temos fé que aquele que traz em si as marcas da paixão é o Cristo ressuscitado.
vencedor da morte, é aquele que venceu a morte, ressurgindo para a vida nova. Que eu e você possamos ser realmente cada vez mais discípulos desse Jesus ressuscitado, desse Jesus que está presente no meio de nós. Não de forma física, mas Jesus está presente no meio de nós, pela palavra quando meditamos. Está presente no meio de nós pela Eucaristia que comungamos, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade. Está presente no meio de nós pelos sacramentos da Igreja e também pelos sacramentais. Está presente pela voz da Igreja. O Cristo ressuscitado é esse que nos deseja a paz e a certeza de que Ele está conosco. Portanto, creiamos, tenhamos fé que o Senhor está no meio de nós todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.